E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho chamar vocês para iniciar nossa aula de matemática, onde nós vamos falar a respeito de triângulos e a comparação entre seus lados e ângulos. Então, pega aí todo o material, lápis, caneta, papel e borracha para a gente dar início à nossa aula. Vamos lá, gente? Bem, pessoal, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Olha só. Nós vamos aprender a reconhecer que existe um lado oposto a um ângulo interno. Nós vamos reconhecer a relação entre a medida de lados e ângulos. Então, para dar início à nossa aula, eu queria relembrar com vocês alguns elementos do nosso triângulo. Então, o triângulo, gente, ele é o polígono que possui 3 lados. Consequentemente, ele vai ter 3 vértices, 3 ângulos. E eu queria que vocês observassem o seguinte, olha só, dado esse triângulo aqui amarelo, nós vamos observar que esse triângulo ele possui exatamente o quê? 3 vértices, os vértices A, B e C, que estão destacados da seguinte forma, olha só, aqui é o vértice A, que é o encontro entre esses 2 lados, o vértice C e o vértice B. Nós temos também 3 lados, os lados AB, BC e CA, como você consegue observar aqui, ó, lado AB, lado BC e lado CA. E nós temos 3 ângulos internos, os ângulos A, P e C, que aqui nós temos destacados. Bem, nós temos também 3 ângulos externos. Como é que a gente consegue obter esses ângulos externos? Nós conseguimos observar os ângulos externos justamente pelo prolongamento de um de seus lados. Olha só, prolongando o lado AB, o lado AC e o lado CB, nós conseguimos observar os ângulos D, E e F, que são ângulos externos a esse triângulo ABC. Aqui, pessoal, nós temos que relembrar que a soma dos lados é exatamente igual ao perímetro desse triângulo. Então, o lado AB somado com o lado BC, somado com o lado AC, é exatamente o perímetro desse nosso triângulo. Bem, tendo relembrado um pouco dos elementos do triângulo, nós vamos falar agora dessa relação entre os lados e ângulos opostos. No triângulo ABC, gente, nós temos o seguinte, os lados AB, BC e CA, os ângulos A, P e C. Então, o lado AB, ele será oposto ao ângulo C e vice-versa. Olha só, lado AB, nós temos que destacar aqui, ó, lado AB, esse aqui é o lado AB, e oposto do outro lado, nós temos justamente o ângulo C. Aqui o ângulo C, nós temos que destacar. Bem, lado AB, ângulo C. Tá aí. Nós colocamos justamente com essa cor verde para que você possa observar essa relação entre lado e ângulo oposto. Bem, o lado BC, ele vai ser oposto ao ângulo A. E vice-versa, como a gente consegue observar aqui, olha só, lado BC e o ângulo A. Você observa que está na mesma coloração, tudo verdinho aí para a gente observar essa relação entre lado e ângulo oposto. E por fim, nós temos o lado AC, que ele é oposto ao ângulo B. Lado AC, oposto ao ângulo B. Bem, essa é a relação que nós temos entre lado e ângulo. Se a gente fosse relacionar, pessoal, justamente a medida de um lado com a medida de um ângulo, o que é que nós poderíamos dizer? Observando aqui, ó, entre esses 3 ângulos que nós temos, observe os 3 ângulos, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo A. O que é que a gente pode afirmar com relação ao tamanho desses ângulos? Nós podemos afirmar que o maior ângulo aqui, no caso, é o ângulo A. O ângulo A,
ele é maior do que o ângulo B e ele é maior do que o ângulo C. Isso aí a gente consegue observar com clareza. Então, o ângulo de maior amplitude, ele se relaciona com o lado de maior medida. Então, nós podemos afirmar que o lado BC é o lado de maior medida nesse triângulo ABC. Por quê? Porque a gente tem essa relação. Por propriedade, a gente consegue observar que o ângulo A, ele se relaciona com o lado BC, que é o lado de maior medida desse triângulo ABC. Então, olha só. Será que a gente conseguiria dizer entre o ângulo B e o ângulo C, que é um ângulo de menor medida? Observe que a amplitude aqui do ângulo B, a amplitude que nós temos aqui para o ângulo B, ele é menor do que o ângulo C. Então, esse ângulo B, que é o ângulo de menor medida, de menor amplitude, ele se relaciona com o lado AC e ele vai poder relacionar o ângulo AC o lado AC como sendo o lado de menor medida para o triângulo ABC. Então, nós podemos aqui com clareza afirmar que o ângulo A se relaciona com o lado BC, onde a gente pode afirmar que o lado BC é o lado de maior medida, que o ângulo B se relaciona com o lado AC, mostrando que esse lado AC é o lado de menor medida do triângulo ABC, e que o ângulo C, que é o ângulo mediano, ele se relaciona com o lado AB, onde nós podemos afirmar que esse é o lado mediano do triângulo ABC. Isso é o que nós podemos afirmar. Então, no triângulo ABC, nós temos o quê? No triângulo ABC, nós temos os ângulos A, B e C, lado BC desse triângulo se relacionando com o ângulo A. Então, o maior lado é oposto ao maior ângulo e vice-versa. O lado AC se relaciona com o ângulo de amplitude B. Então, o menor lado ele será oposto ao menor ângulo e vice-versa. O lado AB se relaciona com o ângulo de amplitude C, onde a gente vai observar que o lado mediano é oposto ao ângulo mediano e vice-versa. Então, gente, só formalizando essa propriedade aqui para a gente. Num triângulo, há lados iguais que se opõem a ângulos iguais e ângulos iguais que vão se opor a lados iguais, como a gente consegue observar nessa representação geométrica aí, ó. Nós temos o triângulo ABC, aqui está nosso triângulo ABC, onde você consegue observar que o ângulo A é um ângulo de medida de 68 graus, vou colocar aqui dois traços para representar o ângulo A, e o ângulo B é um ângulo de medida igual a 68 graus. Vou colocar os dois traços porque os dois ângulos possuem medidas iguais. Então, o ângulo A é igual ao ângulo B, como a gente consegue observar aqui, ó. Ângulo A é igual ao ângulo B, congruente ao ângulo B. E os lados opostos, eles têm que ser iguais. Então, o lado AC, que a gente consegue observar aqui, lado AC, que é oposto ao ângulo B, ele vai ser igual ao lado BC, que é oposto ao ângulo A. Então, se essas amplitudes se relacionam, eu posso afirmar que o lado AC
tem que ser igual ao lado BC. E aí a gente observa que o ângulo C, que é o ângulo de 44 graus, ele é oposto ao lado AB, onde a gente consegue observar que nesse triângulo aí, o menor ângulo é o de 44 graus e o menor lado desse triângulo é o lado AB, que possui exatamente 3 centímetros. Então, deu para entender aí essa propriedade? Nós vamos observar que lados iguais opõem-se a ângulos iguais. E a ângulos iguais, nós temos que eles vão se opor a lados iguais. É essa a relação que nós temos. Então, dando continuidade, nós vamos observar que a próxima propriedade, ao maior lado, opõe-se o maior ângulo. E ao maior ângulo vai se opor o maior lado, que foi o que a gente observou no slide anterior. Essa relação entre maior lado e maior ângulo e maior lado. Então, para a outra relação que nós temos, nós vamos observar que o menor ângulo ele vai se opor ao menor lado, assim como o menor lado irá se opor ao menor ângulo. Então, essa é a relação que nós temos entre lados e ângulos em triângulos. Essas são as relações que nós observamos, que vai percorrer por alguns problemas que nós vamos colocar aqui para vocês. Então, queria que vocês prestassem bastante atenção para que a gente possa resolver esses problemas aqui com maior tranquilidade. Olha só, observando o triângulo ABC abaixo, determine o maior ângulo, o menor ângulo e o ângulo mediano. Bem, gente, nós temos só a referência da medida dos lados. Observe só, o lado AB, vamos colocar aqui, lado AB, ele possui exatamente o que? 5 centímetros, certo? O lado BC, como a gente vai destacar aqui, o lado BC, ele é exatamente igual a 3 centímetros. E o lado AC, ele é exatamente igual a 4 centímetros, certo? Então, nós temos lado AB igual a 5 centímetros, lado BC igual a 3 centímetros, lado AC igual a 4 centímetros. Eu queria que vocês observassem o seguinte, o maior ângulo, nós vamos destacar os ângulos aqui, colocar isso aqui como sendo o ângulo A, aqui é o ângulo B e aqui é o ângulo C. Só ajeitar aqui, aqui é o ângulo C, certo? Ângulo C. Então, se a gente fosse fazer uma referência, uma relação entre lados e ângulos, nós conseguiríamos destacar quem é o maior ângulo, certo? Quem é o menor ângulo e quem é o ângulo mediano. Olha só. Maior ângulo, ele sempre estará oposto ao maior lado. Então vamos observar, o maior lado aqui é o lado AB, então oposto a esse lado AB estará o maior ângulo, que no caso é o ângulo C, maior ângulo, ângulo C. Esse é o maior ângulo, ângulo C é o ângulo de maior amplitude. Aí vamos lá, menor ângulo. Ao menor ângulo, nós teremos justamente oposto a ele o menor lado. Então, o menor lado aqui é o lado BC. O lado BC é justamente o menor lado desse triângulo ABC. Então, oposto a ele estará o menor ângulo, que é o ângulo A. Ângulo A, menor ângulo. E por fim, o ângulo médio, o ângulo mediano. Ângulo mediano, que no caso, ângulo mediano.
O ângulo mediano é justamente o ângulo B. Observe que aqui o lado AC é o lado que vai estar aí entre o lado AB e o lado BC quanto às suas medidas. O lado AB é o maior lado BC é o menor lado e o lado AC é o lado médio aí, vai estar entre essas duas relações com relação à medida dos lados. E com relação à medida dos ângulos, nós temos maior ângulo, o ângulo C, menor ângulo, ângulo A e o ângulo mediano, ângulo B. Então, deu para a gente entender essa relação entre lados e ângulos? Então, vamos lá, vamos para um próximo problema. Nós vamos traçar aqui, olha só o seguinte, observando o triângulo ABC que nós vamos construir abaixo, determine o maior lado, menor lado e o lado mediano. Então, observa só, eu vou pegar um segmento aí de 8 centímetros, vou utilizar o transferidor para construir um triângulo ABC, onde eu vou observar que o lado AB é igual a 8 centímetros, certo? O lado AB é igual a 8 centímetros. O ângulo A, ele tem 40 graus. O ângulo B, ele também tem 40 graus. E o ângulo C, ele tem 100 graus. Certo? E aí, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que você determine o maior lado, o menor lado e o lado mediano. Então, lá numa propriedade anterior, a gente conseguiu observar que ângulos iguais, eles vão se opor a lados iguais. Então, o que a gente vai poder já destacar é que a medida aqui do ângulo B, que é igual a 40 graus, e do ângulo A, que é igual a 40 graus também, eles vão se opor a lados iguais. Então, eu vou poder afirmar que o lado AC, ele é exatamente igual ao lado CB, gente. Lado AC igual ao lado CB. Eu não sei qual é a medida, mas eu sei que eles são iguais. Por quê? Porque eles estão se opondo a ângulos iguais. Isso foi uma propriedade que a gente viu anteriormente. Mas a gente observa aí que o ângulo C é o ângulo de amplitude igual a 100 graus. Então, a medida dele é 100 graus. Ele está oposto ao quê? A um lado de 8 centímetros. Então, como os outros ângulos são menores do que esse ângulo de 100 graus, eu já posso destacar que o maior lado aqui é o lado AB. Maior lado. Lado AB. Por quê? Porque o lado AB, ele está oposto ao ângulo de medida igual a 100 graus. Então, se ele se opõe ao maior ângulo, então ele é o maior lado. Então, lado AB é o maior lado e ele possui medida igual a 8 centímetros. Já o menor lado, no caso, vai ser o lado AC, que vai ser exatamente igual também o lado CP. Então, menor lado, nós temos aí o lado AC, que é igual ao lado CB. Então, menor lado é o lado AC, nessa relação que nós temos aqui. Então, na nossa próxima questão, a gente vai ter o seguinte. Observando o triângulo TRS abaixo, determine o maior lado, o menor lado e o lado mediano. Então, nós vamos observar os ângulos que nós temos aqui e vamos fazer essa referência. Então, analisando o triângulo TRS, nós observamos que o maior ângulo é o ângulo R. Maior ângulo é justamente o ângulo R. Ângulo R, que tem medida igual a 100 graus. Bem, gente, oposto a ele, nós vamos ter o maior lado.
Então, se eu tenho o maior ângulo, o maior lado vai se opor a esse ângulo. Então, o maior lado será o lado TS. A gente vai observar agora o menor lado. Quem é o menor lado aqui? Menor lado dado o menor ângulo. Menor ângulo que é o que nós temos, ele se opõe ao menor lado. Então, menor ângulo é o ângulo de 30 graus. Esse ângulo verde aqui, ó. Então, menor ângulo é o ângulo S, que é o ângulo verde, que tem medida exatamente igual a 30 graus. Então, oposto a esse menor ângulo, eu tenho o menor lado do triângulo TRS. Eu tenho o menor lado. Então, olha só. Menor lado. Então, oposto ao menor ângulo, eu tenho o menor lado, que no caso é o lado TR. TR é o menor lado. Já o lado mediano, ele vai se opor a quem? Ao ângulo mediano. Então, vamos em busca do ângulo mediano. Ângulo mediano. Ângulo mediano. O ângulo mediano que eu tenho aqui é o ângulo T, que é o ângulo de amplitude igual a 50 graus, de medida igual a 50 graus. Esse ângulo T, ele se opõe ao lado mediano. Lado mediano, que no caso é o lado RS. Olha só, lado RS. Então, vejamos bem, maior ângulo se opõe ao maior lado, menor ângulo vai se opor ao menor lado, e o ângulo mediano, ele vai se opor ao lado mediano, que é justamente a relação que a gente consegue destacar aqui. Então, maior ângulo, 100 graus, maior lado, lado TS. Menor ângulo, o de 30 graus, menor lado, o lado oposto TR. E o ângulo mediano, o ângulo de 50 graus, ele vai se opor ao lado mediano, lado RS. Então, essa é a relação comparativa entre lados e ângulos. Na nossa próxima questão, nós temos o seguinte, ó, observando o triângulo abaixo, determine o maior ângulo, menor ângulo e o ângulo mediano. E aí em destaque nós temos o triângulo ABC, de lados iguais a 2 centímetros, o lado AB, 3 centímetros, o lado BC, e 4 centímetros, o lado AC. Então, observa só o seguinte, gente. Eu tenho maior lado, como sendo o lado AC. Nós conseguimos destacar como maior lado, o lado AC, onde ele tem medida igual a 4 centímetros. E oposto a esse lado AC, nós temos o ângulo B. O ângulo B. Então, maior lado, maior ângulo. Maior ângulo. E o maior ângulo aqui é o ângulo B. Nós temos como destacar como sendo o ângulo B. Observe aqui que o menor lado é justamente o lado AB, que possui o quê? 2 centímetros. Lado AB, você consegue destacar aqui como sendo o lado que possui 2 centímetros, e oposto a ele nós temos o menor ângulo. Que no caso é o ângulo C, que aqui nós temos destacado, ângulo C. Por fim, nós temos
o lado mediano. Lado mediano. O lado mediano é o lado BC. Lado BC. Que é igual a 3 centímetros. A esse lado mediano, que é o lado BC, nós temos o ângulo mediano. Ângulo mediano. Que no caso é o quê? É justamente o ângulo A. O ângulo A é o ângulo mediano. Por quê? Porque ele é oposto ao lado que nós temos aqui, o lado BC. Então, nós encerramos por aqui nossa aula, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito dessa relação de lados e ângulos. Você vai observar que o maior lado opõe-se ao maior ângulo, o menor ângulo opõe-se ao menor lado e assim sucessivamente, e assim vice-versa. Espero que vocês tenham aprendido tudo. Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula, gente.